Estamos aqui na cidade de Maturé, em frente à escola Maria Tâmara Souza do Nascimento. Maturé, que fica a 300 quilômetros da capital João Pessoa, onde vai ser realizada a aula espetáculo de Ariano Suassuna. E a revista Fome de Quê está aqui em Maturé, cidade que fica a 300 quilômetros de João Pessoa, capital da Paraíba, em frente à escola Tâmara Souza do Nascimento, onde daqui a pouco vai ser realizada uma aula, espetáculo do escritor, dramaturgo, poeta, teatrólogo Ariano Suassuna. Estamos aqui na cidade de Maturé, cidade que fica a 300 quilômetros da capital João Pessoa, em frente à escola Tâmara Souza do Nascimento, onde vai ser realizada a palestra, a aula espetáculo de Ariano Suassuna. O Fome de Quê? Percorrendo a Paraíba. O que tem a bolsa de mulher? É uma bagunça, é difícil encontrar alguma coisa. Tem que ter muito tato pra conviver com a bolsa de mulher. E qual vai ser o nome do blog? Bolsa de mulher. E aí, Gatinho, vai fazer um negócio agora? As coisas na bolsa de Manu, parte 2. Pois é, né? Dessa vez procurando Dessa house. vez é a house, é mais difícil. No nó. Olha só. Manu brigando com a bolsa e Ariano Suassuna no carro. Ariano tá dizendo que poxa, chegou na hora. O que tá rolando é o seguinte. Ele é pontual, mas o público não. Esse é o primordial. Essa é uma composição. Essa já é. Essa aqui é para poder decorar. Essa é mana, é para poder decorar o nome da irmã. As pessoas O cara tá explicando aí. O povo é acostumado com isso. Ariana pontual. É um golpe. Mas melhor você ir na frente. Deixa eu ver o que você tá filmando, galera. Lindo. Deixa eu casar com ele. Pode casar, você é do espólio dele. Peraí, agora valendo. Tem pouca gente no local. A presença tão muito difícil como Ariano Suassuna. Na verdade, a galera E tá precisando, sério, vai se assustar, que as pessoas não estão acostumadas com pontualidade. pontualidade. As pessoas estão acostumadas no atraso e não com o horário de Ariano Suassuna falou. Mas que ele falou logo na entrada. Não, mas é que eu sou pontual. Aí pronto, é Ariano esperando pelo público. E a galera disse que vem todo mundo e vai lotar a história aqui. Mas é que o pessoal realmente não está acostumado com a Eu pontualidade. espero que não venha, eu não curto, porque aí vai ficar mais fácil a gente ir. Agora ele tá repórter da Só para constar, são os nossos capacetes na sala onde está o Ariano Suassuna. Registrado. Permanece. Eu sempre coloco. E aqui é registrado.
estou indo atrás dessa reforma, não sabe? Eu perdi a paciência. Não é verdade? Eu fui professor de português. Eu aprendi 3 reformas. Eu vi uma quarta agora, lascando tudo. Baralha tudo. E aí baralha tudo. Inclusive tem umas coisas que eu confesso, eu acho um disparate. Olha, acabaram. No meu tempo, eu acho que vocês nem pegaram isso, no meu tempo existiam 2 tipos de adjetivo. Determinativo e qualificativo. Então você veja. Este livro é bom. Bom é um adjetivo qualificativo. Tudo bem. Este é um adjetivo determinativo, demonstrativo. Veja bem, é a mesma coisa. E se eu digo livro, a indeterminado, se eu digo este livro, eu demonstrei qual era, eu determinei. Pois bem, agora, e pronome era a palavra que substituiu o nome. Então, este livro, este era um adjetivo. Se eu dissesse isto, aí era um pronome. E agora passou a ser um pronome adjetivo este, né? Mas pronome por quê, rapaz? Não substitui nada. Não Né? substitui nada. Não É porque pode substituir ou acompanhar o substantivo, né? Mas não era assim, não. Que a palavra que modificava o substantivo era um adjetivo. Não é? Modificava dando uma qualidade ou determinando qual era. Eu acho inteiramente lógico. E tiraram o nome qual foi na conjugação do verbo, tiraram um que eu achava lógico, não sei. Explodir? Defectivo ou não? Não, no verbo, na conjugação, mudaram o nome, que o outro nome era inteiramente. O pretérito? Condicional tiraram. Sim, condicional tiraram. É, pai. Esse eu não me conformo. Fica agora no inglês, né? Eu não me conformo. Condicional era da língua portuguesa. Então, repare, se eu for, não é? Eu estava estabelecendo uma condição. Mas, não, mas nesse caso permanece porque... Permanece? Permanece. Porque aí o pretérito imperfeito é o subjuntivo, né? Mas como é o nome dele agora? Pretérito imperfeito subjuntivo que indica uma condição, né? Se eu for para que o fato aconteça. E por que tiraram o nome condicional? Eu achava Perfeito. Pretérito imperfeito subjuntivo. Não, jamais não. Olha, eu tinha paciência até que eu cheguei. Um dia eu abri uma enciclopédia, estava meu nome escrito com C cedilha. Eu disse, mas peraí, rapaz, porque só assuna com C cedilha? Não, porque origem indígena, só assuna de origem indígena e os nomes indígenas são com C cedilha. Eu digo, por quê? Porque os indígenas não tinham nem linguagem escrita. Como é que vocês sabem que quando dizia só sul, esse sul era com cedilha, não com 2 L's. Esse eu discuti com o Aurélio Buarque. Eu disse, você deixa de sua conversa. O nome da minha família é propriedade da minha família. E só assuna com C cedilha parece marca de cobra. Agora, pelo menos é um fato que comprova que a língua é dinâmica, né? Uma coisa estática que ficou e parou no passado, né? Olha, os franceses fizeram a estabilização da língua francesa no século XVIII. Nunca mais mudaram. E o pessoal de língua portuguesa nesse chafuro. É 18, né? A outra diretora da escola. Grande, imenso prazer me conhecer pessoalmente. Vocês são da imprensa, vocês querem alguma pergunta? Porque ele está pedindo para que seja por causa da voz. Não puxa muito por mim não, porque eu agora já me exaltei contra a reforma, já falei. Aí se ele se exaltar de novo, a gente a minha voz é baixa, feia, fraca, é ruim. Aí, se eu uso muito, Vai ter talvez uma sessãozinha de foto, rápido? Tem, não sei se Quer se aproximar mais ou tá legal aí? Tá legal? Legal. Então, Quem quer tirar foto?
Ele é supervisora, né, da escola. Agora não. Você pode entrar com ela? Deixa a massa. Você é professor? Sou. Muito bem. Velho companheiro. Eu tenho lá no Pernambuco também, ensino lá. No Pernambuco, sou professor do estado lá também. Na Paraíba de lá. Mas nasceu aqui? Sou de Teixeira. Muito bem. Quem mais? É de lado? É, só apertar no meio. Ei, gente. Uau, pega pra pegar o garapa também aí. Está em Madalena, sertão da Paraíba. Desde que o senhor, a Rede Globo de televisão, os grandes meios de comunicação fizeram com que o senhor virasse uma figura conhecida nesse Brasil, você acha que isso contribuiu com a cultura de certa forma ou atrapalhou nessa sua jornada cultural? Está mais sendo exigido? A cultura só veio ser conhecida depois da Rede Globo? Como é que o senhor vê essa visão? Não, veja bem. Você está perguntando se a cultura, de modo geral, ficou mais conhecida depois da Rede Globo? Foi melhor? Foi... Não, olha, os meios de comunicação de massa que nós trabalhamos, tem coisas positivas e coisas negativas, né? Eu acho que precisa se entender, antes de mais nada, que o meio de comunicação de massa, como a televisão, não é um transmissor exclusivo de arte. A televisão tem momentos de arte, mas tem momentos de entretenimento. Os atores, os diretores procuram apenas divertir, entreter o público, mas não entretenimento. Você tem momentos de puro jornalismo informativo, como nos noticiários, né? Então, a televisão é um meio de comunicação muito complexo. Não é somente de arte. Então, na parte que ela tem de arte, é a parte em que ela pode exercer um papel muito bom de divulgação da verdadeira cultura, uma cultura que não é essa cultura de massas, que é mais ligada ao entretenimento. Eu até achei muito bom, porque o atual presidente dos Estados Unidos, falando a respeito de Michael Jackson, fez uma distinção. Porque eu vi também agora, a propósito da morte de Michael Jackson, eu vi um cidadão dizer uma coisa que eu fiquei indignado, que ele foi o maior artista de todos os tempos. Olha, isso é um disparate, isso é um absurdo. Quer dizer, você está entendendo? Não disseram nem que ele era o maior dançarino de todos os tempos, o que já era um absurdo. Porque grandes dançarinos foram Nijinsky, Nureyev, Baryshnikov, esses foram grandes dançarinos. Michael Jackson é um dançarino de dança, uma dança que não é nem uma dança popular, é uma dança derivada da dança negra, mas que muito deturpada já pela classe média americana e exportada como arte universal para o resto do mundo. Então, ele aí disse que Michael Jackson, esse camarada disse que Michael Jackson foi o maior artista de todos os tempos. Quer dizer, dizendo isso, ele está dizendo que Michael Jackson foi maior do que Michelangelo, do que Beethoven,
não é? O maior artista de todos os tempos. Ele não foi nem o maior bailarino. Agora, o presidente americano não teve um bom senso, ele foi um grande artista do entretenimento. Aí tá certo, tudo bem. Aí eu não vou discutir, porque o que a gente faz é uma coisa, o que o Michael Jackson faz é outra. Então, precisa fazer essas distinções. Dentro dessa distinção, a Globo tem feito um papel bom quando comparado com as outras redes, as outras emissoras. Por exemplo, ela tem divulgado obras de Machado de Assis, de Jorge Amado, de José Cândido de Carvalho. De Ariano. Isso aí não me compete a mim. Falar em mim. Então por isso ela presta um bom serviço. Agora, quando ela mistura como esse filme, aí ela presta um serviço ruim, como todas as outras emissões. Ô Ariano, tá muita gente começando, né? Senão pode se estender muito, né? Só uma última pergunta. Como é que o senhor hoje é uma pessoa que está muito concorrida a nível do Brasil? Como é que você recebe esse convite para vir para Maturé, no sertão aqui da Paraíba? Olha, eu não estou dizendo isso para ser agradável, não. Eu recebi um especial agrado do convite de Maturé. Se me chamassem para Nova York, eu não ia com raiva, não, eu não ia. Muito obrigado. Então, só para encerrar, professor, o presidente Lula na ABI, na Associação, na Academia Brasileira, onde o senhor é um dos membros, disse que a língua portuguesa precisa evoluir. A proposta da nova reforma, o que é que o senhor acha disso? A língua portuguesa evolui, eu não vou querer não precisa dizer não, ela evolui, quer ele queira, quer eu queira, quer não. Então a evolução da língua A língua é viva. Agora, quando se diz isso, está se referindo a essas mudanças, isso aí é outra coisa, porque isso aí não é uma mudança natural na língua, isso aí é uma determinação de acadêmicos que resolvem intervir no processo de evolução da língua. Sem ter autorização do povo. Foi acho até autoritário, porque como consulta direta a ninguém. Eu mesmo fui eu mesmo fui mais nada, eu quero pedir desculpa a vocês todos, porque eu estava dizendo ali há pouco, a minha voz é feia, fraca, baixa e rouca. E eu, inclusive, quando eu falo assim para uma plateia nova, eu fico meio intimidado, apesar de eu procuro as palavras, não encontro direito. De maneira que às vezes porque as pessoas levam meia hora para dizer, eu levo 1 hora, porque começa a procurar palavras, se encontrar, então eu peço desculpa a vocês disso também. Outra coisa que eu quero pedir desculpa, eu acho que por causa de marroquista, então eu tenho um pigarro desagradável. Quando eu trabalhava, eu fui secretário de Cultura do Dr. Arraes, quando eu trabalhava com o Dr. Arraes, eu tinha uma perreira lá com o pigarro, porque eu também pigarreava. E o povo pensava que eu estava imitando o chefe. É a coisa mais triste que pode acontecer. E agora, Lula não pigarreia não, mas é rouco, aquela peste. Ele é meu amigo, mas eu não penso que eu estou imitando o Lula, não. Eu sou rouco muito antes dele, que eu sou mais velho do que ele. Ele é quem me imita, o Lula e o Dr. Arraes é quem me imitava. Aliás, o Dr. Arraes eu não podia dizer isso não, porque eu nasci depois dele. Mas Lula eu nasci antes. Então eu posso dizer que ele é que, se ele começar a roquejar muito, eu fiquei para me imitando. Foi bem. E com essa gagueira, eu costumava, no tempo que eu era professor,
Lisboa, vocês conhecem, que tinha um gago aqui na Paraíba. E que o sonho dele era fazer uma caçada na África. Juntou um dinheirinho e coisa, juntou os camaradas e foi para a África. A hora que chegar lá, no Ministério da Caça, organizaram um safari, né, como chamam essas expedições para caçar, organizaram um safari. Aí disse que quando chegaram no meio da mata, tinha uma clareira assim, aí eles botaram o mapa, que era para escolher o caminho da caçada. Nesse momento, de uma árvore saltou um tigre. Aí o gago meteu a mão na cintura, puxou a revólver, atirou no tigre no ar. O tigre caiu morto. Aí o pessoal entusiasmado gritou: viva o gaguinho! Aí o gaguinho gritou: ui, o pessoal urra. Ele disse: ui, urra. Quando ele gritou ui pela terceira vez, o hipopótamo chegou e matou todo mundo. Ele estava querendo avisar para chegar no hipopótamo. Aí o pessoal pensou que ela chegou no corpo e expôs aí. Mas quando eu entrei lá, eu vi que é muito claro, só presta para expor mais de noite, que aí para expor aqui as figuras vão ficar muito claras, vai ser contraproducente. Então eu resolvi encaminhar minhas palavras em outra linha. E eu vou conversar com vocês um pouco. Eu podia até assombrar vocês, dizendo que o que eu vou falar é um assunto de filosofia da arte. E é mesmo. Eu fui professor de filosofia da arte a vida toda, mas não tenho medo não, que eu garanto que vocês vão se interessar. Aquele público daquele tamanho ali não. Aqueles dois que estão ali nos colos, esses não, mas os outros eu garanto que vão se interessar. Porque veja uma coisa, nós brasileiros, nós gostamos de rir, não é? O povo brasileiro gosta de rir. Aliás, eu acho uma bela qualidade nossa, porque no meio das dificuldades pelas quais a gente passa, e a gente ainda ri. Inclusive o povo brasileiro tem personalidade, ele zomba de si próprio, não é? Eu tenho um amigo, ele é alemão, aliás suíço da parte alemã da Suíça, Pierre Furtet. Ele disse: Ariano, o único povo que faz isso é o povo brasileiro. Ele, naquela parte alemã na Europa, aquela parte se leva excessivamente a sério, né? É um povo carrancudo. Olha, eu sou um admirador do povo brasileiro. Porque vocês vejam uma coisa, eu sei que o povo brasileiro tem defeito, mas durante muito tempo ficou em moda, e ainda hoje está, de certo modo, as pessoas falarem mal do nosso povo. Eu digo sempre: o povo brasileiro tem defeito como todos os povos, mas normalmente esse defeito equivale a uma qualidade. Tem uma qualidade correspondente. Vocês vejam uma coisa: o povo brasileiro é indisciplinado, tá certo? Eu reconheço. Eu mesmo sou. E os povos, os outros povos, como os suíços, os suecos, os alemães, são disciplinados. Mas por isso mesmo, nazismo deu certo lá. E aqui no Brasil não dá. Porque a gente avacalha em pouco tempo. Tá certo? Com essa indisciplina da gente, não dá certo. Ninguém vê com essas coisas, não. E quando o nazismo começou a subir na Alemanha, inventaram de criar um partido fascista no Brasil. O povo brasileiro, agora o uniforme deles era verde, por causa da bandeira. Aí o povo brasileiro botou um apelido, chamava os Galinha Verde. Aí levaram do ridículo. Não deu certo. Não deu nem dá. Olha, durante a
conseguiram acabar com a gargalhada e a indisciplina brasileira. Eu me lembro que corriam algumas histórias. O povo brasileiro é genial para inventar essas histórias, que a gente não sabe onde vem, né? De repente, corre a história do país todo. Tinha um general, um dos generais presidentes, que tinha fama de burro. E era mesmo. Ele tinha fama de burro e era burro mesmo. Pois bem, aí quando foi no governo dele, o povo brasileiro inventou uma história dizendo que um dia os assessores disseram aí: presidente, o senhor amanhã vai visitar uma escola. E é uma coisa que fica muito bem. Uma coisa que fica muito bem é fazer pergunta para os meninos responderem. Aí ele disse: está doido? Disse: eu não soube a resposta. Aí disseram: não, a gente faz uma lista para o senhor com a pergunta e a resposta. Aí ele disse: está certo, assim eu vou. Aí disse que quando ele chegou lá na escola, chamaram o menino lá. Aí ele disse: eu vou fazer uma... Aí pegou a lista filando. Disse: quem descobriu o Brasil? O menino disse: Pedro Álvares Cabral. Muito bem. Em que dia? 22 de abril de 1500. Quem proclamou a República? Deodoro da Fonseca. Muito bem. Aí disse: agora vamos passar para o campo das ciências naturais. A quantos graus ferve a água? Aí o menino disse: 100 graus. Ele disse: não, 90 graus. Aí o menino disse: 100 graus. Ele: 90 graus. Aí a professora, morrendo de aperreio, disse: presidente, o senhor desculpe, mas a água realmente ferve a 100 graus. Ele aí olhou assim e disse: ah, é mesmo, quem ferve a 90 graus é o ângulo reto. É ótimo, né? Aí, demoralizado. Contava outra dele. Diziam que ele um dia estava viajando de trem pela Europa. Aí saiu da Espanha para a França, chegou nos Pirineus da fronteira e no mesmo trem que ele iam o grande compositor Stravinsky e o grande pintor Picasso. Aí todos os três estavam sem documentos. Aí a polícia da fronteira prendeu os três. Estão presos, estão sem documentos. Aí Picasso disse: não, eu sou o grande pintor Picasso. Aí o cara disse: prove que é Picasso. Ele disse: me deu um papel e uma caneta. Ele aí desenhou um touro e um toureiro. Aí olharam assim: será Picasso mesmo, pode passar. Aí o outro disse: não, por isso não, eu sou o grande compositor Stravinsky. Prove. Ele aí pegou: me traga uma pauta de música. Aí só aí a primeira parte da suíte Petrushka, que é uma música muito conhecida. Será Stravinsky mesmo? Aí ele disse: pois aí, então por isso não, o terceiro. Por isso não, que eu sou o presidente do Brasil. Se não, prove. Aí ele sentou-se numa cadeira, pensou 40 minutos. Aí disse: não me ocorre nada. Disse: pode soltar. É ele. Mas eu chamo a atenção de vocês que eu estou batendo palma como vocês para o povo brasileiro, né? Que inventou essa história. Eu estou dizendo isso que um jornalista do Rio outro dia disse que às vezes eu me entusiasmo todo com as minhas palavras, que bato palma para mim mesmo. Eu não bati palma para mim mesmo, eu bati para o povo brasileiro. Não fui eu que criei a história, se fosse eu não aplaudia. Pois tá bom. Pois então, depois de ter feito essa introdução, mas qualquer como eu não. Aí
a minha morte seria um fato somente do doloroso, mas não do trágico. Agora, além disso, então a primeira exigência do trágico, um personagem excepcional. Segundo lugar, ele precisa estar implicado numa ação na qual ele entra em conflito com a comunidade. Terceiro lugar, tem um momento em que ele tem dois caminhos para escolher: o caminho da acomodação e o caminho do perigo. Ele segue sempre o caminho do perigo. Finalmente, por causa dessa decisão dele, dessa escolha, ele encontra o seu destino trágico. Normalmente a morte. Mas pode não ser a morte, pode ser a desmoralização. Estou entendendo? Aí pode ser. Esse aí, então, isso, entenderam a distinção, então? Quer dizer, o acontecimento pode ser doloroso e não trágico. Agora, todo acontecimento trágico é doloroso, porque todo personagem trágico termina mal. Agora, no extremo oposto, o cômico, isso é uma coisa que sempre exerceu um fascínio enorme sobre mim. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu queria saber, porque tem histórias que a gente não sabe o que é que ri. Eu não sei se vocês conhecem, existe uma famosa história de dois cegos. Um era cego dos dois olhos, mas era muito forte. Tinha os dois olhos, o outro tinha um olho bom, mas era quase paralítico. Ele era magro, desengonçado e quase sem movimento. Aí um chamou o outro e disse: vamos dar um passeio de bote. O outro disse: rapaz, dá a gente desse jeito. Ele disse: não, você que é forte, rema, e eu que tenho um olho, eu vou ali no meio. Aí eles assim dá certo. Aí resolveram ir. Bom, aí entraram no bote no domingo, entraram no bote e saíram. O forte, o cego dos dois olhos remando e o outro. Quando eles já estavam no alto mar, aí o cego fora puxou o remo assim. O remo escapuliu e furou o único olho do que vinha no remo. Aí quando ele furou, ele disse pro outro. Quando ele disse pro outro, o outro pensou que tinha chegado, desembarcou nele. Agora você me diga, por que é que a gente acha graça da história dessa? Mas é uma história horrorosa e a gente ri. Mas então eu vou tentar explicar a você por que é. O grande pensador grego, Aristóteles, ele dizia que o cômico é uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequências dolorosas. Vejam bem, é uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequências dolorosas. Por exemplo, se quando eu subi ali, a escada da agora, se eu tivesse caído, vocês tinham rido, porque é uma desarmonia no meu jeito, ninguém devia estar tropeçando em degrau. É uma desarmonia, mas de pequenas proporções. Mas se eu me ferisse gravemente, aí o riso de vocês desaparece imediatamente pela compaixão, pela preocupação, entenderam? Repare como a definição dele é boa. Uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequências dolorosas. Mas aí outro pensador, um grande filósofo francês chamado Bergson, ele chamou a atenção para uma coisa, ele disse: mas numa desarmonia, mesmo de grandes proporções, a gente pode causar um efeito cômico, anestesiando a sensibilidade do público. Então foi o que eu fiz para contar a história dos dois cegos. Eu primeiro anestesiei
testei a sensibilidade de vocês. Primeiro, eu avisei que era um anedota, não é? Quer dizer, não são dois cegos reais, são dois cegos imaginários. Então eles não estão sujeitos ao sofrimento. Primeira coisa. Segundo lugar, quer dizer, porque mesmo eu dizendo isso, mesmo vocês sabendo, porque se fossem dois cegos de fato que a gente conhecesse, a gente ia ter compaixão e não ia achar graça não. Mas eu primeiro avisei que eram dois personagens de anedotas imaginários. Em segundo lugar, mesmo assim tem um momento perigoso. É um momento em que furam o único olho do céu. Mas aí de propósito eu chamei a atenção de vocês. Eu fiz um gesto de palhaço, imitando o século. Eu fiz de propósito, que era para vocês se lembrarem que aqui são dois personagens engraçados e não pessoas, quer dizer, que não houve sangue no momento que está entendendo? Eu anestesiei a sensibilidade de vocês. Pois bem, isso foi exigência do cômico. Outra coisa que é comum no processo de fabricação do cômico, a gente diz uma obscenidade, mas por baixo de palavras de aparência inocente. Estão entendendo? Eu não acho graça. Em obscenidade, teatro, palavrão, eu não acho a menor graça. Às vezes os jornalistas vêm me perguntar: o que é que o senhor acha do palavrão? Pelo menos não estou fazendo mais muito, não. Eu já respondi muitas vezes. Eu digo: olha, eu não simpatizo com isso, não. Começa que o nome é muito mal aplicado, né? Palavrão. Isso normalmente são palavras pequenas. Tem uma até que tem só uma sílaba. Não é? Eu acho muito mal aplicado o nome. Então, palavrão, eu não gosto não. E depois eu não acho graça mesmo, em palavrão. Eu não acho a menor graça. Eu fui assistir um artista cômico outro dia, no Recife. Até a metade do espetáculo dele eu não dei uma risada, porque ele só fazia dizer palavrão. E eu conhecia todos. E nem novidade para mim. Eu até sei mais que ele, porque eu sou de origem rural, de formação urbana. Eu sei o nome do setor e sei o nome da cidade. Ele só sabia da cidade. Eu sei muito mais do que ele. Não tinha novidade nenhuma. Eu só acho graça quando a obscenidade é dita de maneira inteligente, que a gente fica com vontade, a gente tem que exercer, inclusive, a inteligência, exercitar a inteligência para entender. Então eu gosto muito de uma história sertaneja, que diz que aqui no sertão tinha um camarada que ganhava a vida como profeta, né? Vocês se devem conhecer, eu conheço alguns profetas, inclusive alguns publicam almanaque no fim do ano, prevendo se vai ser de chuva, né? Os almanaques, eu conheci vários almanaquistas. Porque esse camarada era profeta. E na feira ele profetizava a vida das pessoas, a pessoa pagando, evidentemente, que era a profissão dele. Aí um dia ele estava na feira, vai estar pegando assim, eu não sábado aqui, eu não sei, é sábado aqui também. É quarta. Então, ele estava na feira lá, profetizando. Aí chegou um sujeito implicando da cidade e disse: isso é charlatanismo, isso não é verdade não, você não sabe profetizar coisa nenhuma. Eu não acredito nisso não. Ele disse: você não acredita? Ele ficou irritado, é claro, a profissão dele. Você não acredita não? Ele disse: acredito não. Ele disse: isso que eu estou fazendo é tudo verdade. Você quer ver eu dizer onde é que seu pai está nesse momento? Aí o camarada disse: como é, rapaz? Você vai dizer onde é que meu pai está nesse momento? Ele disse: bom, e vou dizer o que é que ele está fazendo. Aí o camarada disse: tá, se você disser eu acredito.
Aí ele disse, pois bem, espere. Aí concentrou-se assim. Disse, seu pai está na feira de Patos, sentado numa barraca, tomando cerveja. Ele disse, rapaz, você quebrou a cara. Eu aceitei de propósito, porque eu sabia que você ia se desmoralizar. Meu pai morreu faz 12 anos. Aí ele disse, quem morreu foi o marido de sua mãe. Aí eu acho que ele não pronunciou a obscenidade e ele disse o estilo que ele queria. Aí eu acho graça. Olha aí. Então, dentro dessa linha, agora outra coisa. Vejam bem, o trágico, como eu defini, é a essência do trágico. E a obra, as obras trágicas, agora as obras trágicas de literatura e de teatro, não tem somente o trágico nela, não. O trágico é a categoria que nela predomina. Entendeu? Mas pode ter elementos até cômicos no meio de uma tragédia. Predomina o trágico o tempo todo. Mas aqui e ali tem um momento de cômico. Na comédia é o contrário. Predomina o cômico. Pode ter algum elemento doloroso aqui e ali, mas predomina o riso e o cômico. Pois bem, e eu pensei em recitar para vocês o folheto que eu cantava desde menino. E que ele tem vários momentos de cômico, mas predomina o trágico. No todo é um folheto trágico. Primeiro, porque eu posso admitir as brutalidades, as crueldades que os cangaceiros faziam, né? Mas o cangaceiro Lampião foi um personagem trágico, porque ele tinha as qualidades e os defeitos dos sertanejos. Quer dizer, ele era representativo do homem sertanejo, mas ele era também excepcional, porque ele tinha essas qualidades e esses defeitos num grau muito elevado. Então o personagem do folheto, o Valente Vilela, é assim, é um personagem tipicamente sertanejo, e é por causa desse caráter dele que ele termina encontrando um sentimento duro. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, mais trágico ainda do que Vilela era o opositor dele, um policial também sertanejo, o Alferes Negreiros. O Alferes Negreiros é um personagem trágico, sertanejo típico, corajoso como Vilela. Então tudo isso faz da cantiga do Valente Vilela. Eu vou ensinar, se vocês estiverem cansados, me dê um sinal que eu paro e eu peço o assunto, viu? Mas eu acho que dá para vocês ouvirem. Meu povo, preste atenção ao que agora eu vou contar. De um homem muito valente, que morava num lugar que até o próprio governo tinha medo de o cercar. Vilela era natural do sertão paraibano. E ele, desde pequeno, que tinha um gênio tirano, comete o primeiro crime com a idade de 10 anos. Com 12 anos de idade, numa festa de São João, Vilela mais o seu mano tiveram uma altercação. Só por causa do cachimbo, Vilela mata o irmão. Com 15 anos de idade, passando 3 anos depois, Vilela, monta a cavalo, vai ao campo atrás dos bois. Encontrou 4 rapazes, atirou um, matou 2. Agora vocês vejam, já aí começa a crueldade do cangaceiro, ele tem também, né? Mata
graça. Matou o próprio irmão, o que para todos nós é uma coisa horrorosa. Com 15, sim. Casou, preparou-se para caçar num domingo bem cedinho. Carregou a espingarda para matar passarinho. E na beirada do poço mata o filho do padrinho. Como vocês sabem, aqui na nossa terra, o padrinho é uma coisa importante, não é? Matar o filho do padrinho é quase que matar o irmão. Ele também já tinha matado o irmão. Casou com 18 anos. Com 3 meses de casado, estando um dia trabalhando na derruba do roçado, devido à queda do pau, Vilela mata o cunhado. O agente de polícia tratou de o perseguir, sempre botando emboscada. Sempre botando emboscada, mas Vilela sem cair. Conhecia aquilo tudo, pois era filho dali. O agente de polícia, vendo que não o prendia, escreveu para a capital, ver o chefe o que fazia, e pedindo grande tropa de linha e cavalaria. Nisso o chefe de polícia mandou-lhe 30 soldados, agraduou um tenente com ordem de delegado. Morreu, não escapou um, para trazer o recado. Ele tornou a mandar 30 homens escolhidos, agraduou um tenente. Esse era o mais destemido. Morreu da mesma forma que os outros tinham morrido. Então, 6 meses depois, mandou outro contingente que tinha 40 praças e um cabo muito valente. Só escapou um corneiro para se acabar de doente. Este, chegando no corpo, espalhou para a companhia que era asneira mandar tropa, que o homem ninguém prendia, que a força levava tiro sem saber de onde saía. Agora veja a habilidade do poeta sertanejo. Ele apresentou o protagonista. Agora ele vai apresentar o antagonista. Fala ao alferes Negreiros, o fiscal do batalhão, ao fiscal do batalhão. Basta o comandante dar-me um mandado de prisão, que eu mostre se esse Vilela visita a cadeia ou não. O chefe lhe respondeu: Alferes, a memória está indo. O senhor tem 32 anos, não, a memória está indo. O senhor tem 32 anos, não. Alferes, tenha cuidado e não me faça vergonha. Você vai e não traz ouro. Chega aqui e me faz vergonha. Não, Alferes vai com cuidado, acho bom que se disponha. Você vai e não traz ouro, chega aqui e me faz vergonha. O Alferes respondeu: eu sei porque lhe ofereço. Deixa eu escolher a tropa de soldados que eu conheço. Se eu não trouxer preso ou morto, nunca mais eu apareço. Tendo mandado de ordem, os soldados se arrumaram. Na manhã do outro dia se despediram e marcharam. Foram com muito cuidado, com 15 dias chegaram. O Alferes entrou no distrito às 8 horas do dia. Escreveu para o delegado que lhe mandasse um bom dia, que lhe mostrasse o Vilela, que ele ali nada sabia. O delegado em pessoa saiu andando até lá. Seu Alferes, eu vim aqui somente lhe aconselhar. Se vem buscar o Vilela, eu sou de acordo em voltar. Seu Alferes, delegado, o senhor logo não vê que esse pedaço de ouro que Deus consentiu para ser, não corre ano de tempo, nem morre sem ver o quê. Sai o Alferes vagando pelos campos do sertão. Adiante encontra o rapaz e lhe dá voz de prisão. Você me mostra o Vilela, quer você queira, quer não. Lhe disse o rapaz chorando: o que é que eu hei de fazer? Vou lhe mostrar
mas na certeza de que tropa que serve o Vilela, o resultado é morrer. Siga, siga, rapazinho. Quando avistar na fazenda, chegue para perto de mim, fale baixo que eu entenda, que é para eu botá-lo num canto onde bala não me ofenda. Pelas 10 horas da noite, diz de repente o rapaz: a casa do homem é aquela, pegada naqueles currais, junto daquele cercado e acostada por detrás. Não sei se vocês sabem, mas acostada quer dizer defendida, né? Acostada por detrás. Saiu de ponta de pé, tudo quanto era soldado. Não, peraí, está faltando mostrar. Aí o rapaz foi solto e a toda pressa voltou, correndo de serra abaixo, sem medo de tomador. Parece que criou pena, bateu as asas e voou. Saiu de ponta de pé, tudo quanto era soldado. O Vilela experiente, na sua rede deitado, acorda e diz à mulher: minha velha, eu estou cercado. Bate o alferre na porta. Vilela tem paciência. Vilela me entrega as armas que eu não quero violência. Trate de arrumar a casa para eu fazer a diligência. Do tamanho que é a cozinha, também pode ser a sala. Da grossura do revólver, também pode ser a bala. Olha, não vejo ninguém. Quem diabo é quem me fala? Vilela, não seja besta. Eu vim atrás do teu nome. Tu és a onça da terra, Vilela, mas não me come. Divina coragem não, Vilela, eu também sou homem. Seu Alferes delegado, eu não engano ninguém. Muito lhe agradecerei, não me enganando também. Quero dizer, seu Alferes, quantos soldados é que vem? Vilela, eu não te engano. Trago 180 praças. Mesmo nascido em barulho, criado em meio de desgraça. Para te mandar para o outro mundo, nenhum deles se embaraça. Com 180 praças, brinco em pé, brinco de coca. Vilela desconfiava nada, tinha o corpo fechado. Com 180 praças, brinco em pé, brinco de coca. As balas batendo em mim, é milho abrindo em pipoca. Dou o meu pescoço à forca, seu Alferes, se me achar uma barroca. Vilela, não seja besta. Vigie que eu lhe falo sério. Dessa feita você segue. Isso é quero porque quero. Ou na corda para a cadeia, ou na rede para o cemitério. Seu delegado, eu carrego comigo uma opinião. Boi solto se lame todo. Boi solto se lame todo. Eu não me entrego à prisão. Quero mesmo é que se diga: morto sim, mas preso não. Olha lá, a honra do certo livro, né? Morto está certo, pode ser que eu fale, mas preso não. Morto sim, mas preso não. Vilela, não seja besta, você não me faz terror. Eu trago a tropa de linha do monarca imperador. Veja lá, isso é do tempo do Império ainda. Eu trago a tropa de linha do monarca imperador. Vim me buscar preso ou morto. Sem você eu não vim. Seu Alferes delegado, essa razão me agradou. Você diz que é muito homem. Se é por homem, eu também sou. Previno o destacamento. Se prepare que ela vai. Quando Vilela pulou, sim, tanto o Alferes olhando, notou que a porta rangiu. Mas o escuro era tanto que ele olhou para e não viu. Quando Vilela pulou, logo 2 tiros batiam. Meus colegas do magistério prestaram atenção ao erro de concordância não está lá e a rima obriga. Logo 2 tiros batiam. O Alferes pegou, eu acho essa história bonita, eu como certo dele, eu admiro. Eu chego de rir de todo mundo disse. O Alferes pegou o rifle, ficou muito timido. Era um dedo amolegando e um fumaceiro cobrindo, batendo as balas de Vilela e voltando para trás do ninho.
ponta do meu estoque. Veja bem, Vilela era religioso, mas era herético. Coisa que para o sertanejo é uma coisa terrível, não é? Hoje aqui nem Deus me livra. Nem Deus era capaz de livrar o fé da morte que ele livrou. O sertanejo, de modo geral, é religioso. Eu mesmo sou. Mas tem as exceções, não é? Que lá em Itaperuá, minha terra, quando eu era menino, existia um herege famoso. Ele se chamava Galdino do Borges. O Borges era o nome da fazendinha dele. Esse camarada, ele ficava danado quando dizia daquela que o trovão começa e termina. Vocês conhecem? Mas é uma tempestade de raio, chuva, uma chuva grossa danada. Aí as mulheres começaram a rezar para pedir para diminuir. Aí Galdino gritava: não vai atrás de conversa não, nosso senhor, adora o pé. Vem, chuva, nem que seja com raio, com os diabos. Aí a mulher e a cunhada se ajoelharam no terraço e começaram a rezar o trecho. Aí ele gritava: reze alto, que o barulho está grande e o homem lá de cima é morto. Aí quando foi de manhã, Galdino acordou. Quando ele abriu a janela, a casa dele ficava em cima do alto assim. Lá embaixo tinha uma barragemzinha dele. E entre a barragem e a casa tinha um chiqueiro onde ele botava as ovelhas e as cabras. O curralzinho lá. Aí quando ele abriu, a barragem tinha ido embora com a chuva. E no curral tinha uns 6 ou 7 cabeças com as pernas viradas para cima, que tinham morrido dos raios. Aí ele disse: ô mulher, como era mesmo o nome daquele santo que você fez a promessa? Ela disse: o menino Jesus de praga. Ele disse: foi serviço de menino mesmo. Vem ver a praga que ele fez. Aí a mulher disse: também, você vem com heresia. Eu fui dizer que tinha feito a promessa, você disse que ele não arrancava nem 10 netos. Eu disse: ele disse 10 netos, eles vão vir com os 10 netos. Esse eu sabia lá que enxugava barato desse jeito. Então, eu estou contando essa história porque, primeiro, a proposta do Vilela, e depois porque é outra das causas do cômico. O grande psicanalista austríaco, Sigmund Freud, ele dizia que uma das maneiras de causar o riso é apresentar valores considerados importantes para a comunidade, mas apresentados como escárnio, como insultando esses valores. Então, o valor religioso é muito importante para nós sertanejos. A gente acha graça em Galdino exatamente porque ele era o escárnio do valor religioso. Ele escarnecia do valor religioso. Pois bem, então, como eu estava dizendo, ele diz: hoje aqui nem Deus me livra, não é, da ponta do meu estoque. Ele desafiou Deus. Aí largaram as armas de fogo, cada qual mais ligeiro. Pegaram-se esses 2 homens em luta pelo terreiro. Os punhais davam faísca que só foge de ferreiro. Com 2 horas de luta, o Alfredes não pressentiu. Entrupicou de repente e no buraco caiu. Vilela saltou em cima e de malvado se riu. Logo no primeiro passo, perdeste o pé da chinela. O que anunciou agora, com a minha mão na goela, com meu joelho nos peitos e meu punhal nas costelas. A situação do Alfredo não estava boa, não, né?
Olimpo covarde não. Que quando o Vilela estava, com ele muito entretido, pensando daí a pouco tivesse o Alferes morrido, saiu de uma voz do mate. Não mate o outro marido. Veja o poeta faz de propósito. Diz, hoje nem Jesus lhe acorda, nem Deus. Aí a mulher intercede. Não mate o outro marido. Saia daqui, mulher, com o diabo do seu conselho. Se o Alferes me matasse, você não achava feio. Como eu estou matando ele, Carolina, tu vem te meter no meio. Marido não mate o homem. Que é casado e tem família. Você matando o Alferes, use você, quem queria. Veja que somos casados. Pode precisar subir. No seu que tem mulher, que todas são cavilosas. Para discutir com os maridos, são danadas e teimosas. Quando é para fazer menino, sem vergonha, tu fica toda teimosa. Marido, eu nem nunca vi um jeito como esse teu. Como é que queres matar quem nunca te ofendeu? Se é de matar o Alferes, só que ele mate eu. Pois então diga ao Alferes, o que Deus não conseguiu, a mulher conseguiu. Pois então diga ao Alferes que saia pelos estados. Senão ele sai daqui vendendo azeite às camadas. Diga que minha mulher, seu Alferes, foi a sua advogada. Olha lá o personagem que eu disse a você, o Alferes. Sai o Alferes dali, tristou e desconsolado, porque se via sozinho, sem saber dos seus soldados, e no desgosto que teve, morreu no mato enforcado. Acaba o Vilela a briga, também muito arrependido, que saiu de sua casa até dos filhos escondidos, que nem mesmo a mulher dele soube mais de seu marido. Mulher fica à vontade, não matei aquele homem, mas me vou de matar dele, me matar de sede e fome, comendo das frutas bravas, daquelas que os bichos comem. Sai o Vilela de casa, no mato escolheu um canto. Foi feito penitência, não é um espírito religioso. Sai o Vilela de casa, no mato escolheu um canto. E ninguém nunca pensou que ele vivesse tanto. E ao cabo de 30 anos, morreu o Vilela e foi santo. Alvíceras meu povo todo, que a minha história acabou-se. O Alferes foi valente, e de valente enforcou-se. Mais valente foi Vilela, morreu, foi santo e salvou-se. Tá bom? O Vilela tem todas as representativas do povo santo-deiro e é excepcional porque tinha as qualidades e os defeitos do povo santo-deiro num grau muito elevado. Entra em conflito com a sociedade, toma a decisão de entrar pelo caminho do crime, e isso leva ele a um destino terrivelmente doloroso. O Alferes também é um personagem típico do sertão, não é? Corajoso, e termina os dias tragicamente por causa da decisão que toma. Ou ele disse, se eu não trouxer preso ao morto, o Vilela morto, nunca mais eu apareço, realmente nunca vai aparecer, porque se matou. Então, tem todas as características de uma história trágica. Eu sou apaixonado por esse folheto desde os 12 anos de idade. Foi quando eu li pela primeira vez. E eu ainda hoje recebo a influência desse folheto. Esse folheto dá um filme de primeira classe, dá uma peça de teatro, dá um almoço. Se a gente quiser explorar de qualquer lado que escolha, pode fazer, porque é uma história extraordinária. Agora precisa ser um artista bom que pegue, senão vai fazer uma besteira. Eu tenho visto filmes aí baseados em grandes histórias. Há pouco tempo mesmo eu vi um grande romance escrito por um autor do Rio Grande do Norte. Ele escreveu um romance extraordinário, interessante, engraçado, primoroso. Eu fui ver no cinema, quase morri de raiva. Nunca vi um porquê tão ruim.
serve não. Depois eles não se espantam, porque eu às vezes deram uma obrigação, eu deram mesmo. Uma vez baixou na minha casa um camarada, querendo que eu fizesse uma novela de televisão. Eu disse, eu faço. Agora tem uma coisa, do jeito que eu vejo que são as novelas, e do jeito que eu na televisão, um de nós dois vai ter que mudar o passado. E eu quero logo lhe avisar que não sou eu não. Aí ele disse, por que é que você chegou a mudar o passado? Eu digo, eu não admito, por exemplo, que vocês, numa obra minha, vocês façam aquela caricatura do sotaque nordestino que vocês fazem. Porque aquilo não é de estado nenhum. Eu digo, eu vi Renata Sorra, não sei se vocês se lembram que é uma boa atriz, mas ela foi fazendo uma nordestina, repare. Ela falava assim, Renata, minha amiga, minha filha, você pode dar pirueta, cambalhota. Você já viu alguém no Nordeste falando isso? Eu digo, isso eu não admito não. Aí ele disse, mas você não vai querer que um motorista de táxi fale como Rui Barbosa. Eu disse, em primeiro lugar, não sei mesmo do que eu vou fazer, como é que você sabe que vai ter um motorista de táxi? Em segundo lugar, eu sou bem doido, mas boa não sou não. É claro que eu não quero que o motorista de táxi fale como o Rui Barbosa, mas eu não quero também que ele vá falar desse jeito. Ele tem que falar o normal do nordestino. Aí, eu fui com o meu amigo Luiz Fernando Carvalho, eu fui fazer uma experiência com uma peça minha chamada Faça da Boa Preguiça. Aí ele disse, Ariane, como é que os nossos atores vão falar? Eu disse, diga a eles que falem, cada um fale o normal do seu estado. Ninguém me tenta imitar o nordestino, não. Quem for nordestino, porque agora já tem, olha, eu estou vendo na televisão coisas horrorosas. Tem nordestino que não está mais falando como nordestino, não. Está falando como ator na televisão, imitando o nordestino. Uma coisa falsificada não é verdade. Eu digo, agora, os outros eu não quero que fale com miado, chiado. Que eu não aguento aquela maneira de falar. Aí eu digo, porque dizem que aquela maneira de pronunciar dos atores da televisão é uma média do sotaque de São Paulo com o do Rio. Via dizer isso a mim, eu digo, mas isso aqui me serve. Primeiro, como é que se faz uma média do sotaque de São Paulo com o do Rio? Que eu sei. Não pode. Em segundo lugar, quem disse que isso é o representativo, é a média do povo brasileiro? Eu digo, eu nunca vi, eu tive um grande amigo, nascido e criado no Rio de Janeiro, doutor Alceu Moroso Lima, e ele falava que porque isso era uma beleza, não tinha miado. Que outro dia eu estava vendo uma televisão, e entrou uma mulher, estava uma moça tadinha, sentada no sofá, estava um camarada, ela dizia assim, aí ela dizia assim, você é? Ele dizia, é. Eu digo, mas isso não é do estado nenhum. Você é? Pois é, eu digo, não, desse jeito não pode, isso eu não admito não. Eu digo, e depois ele disse, não é do estado nenhum, eu já fiz uma pesquisa. Isso é sotaque, isso é o sotaque de aeroporto. Não é? Até recebi um recado ontem de uma moça mandando se explicar do que era falar. É um jeito de falar. Olha, eu vi um avião uma vez, chegou uma aeromoça que eu me disse assim, o senhor aceita café, senhor? Eu digo, olha, você por favor, fale como jeito. Não dizia café, não é café. O senhor aceita café, senhor? Senhor duas vezes. Não admito não. Aí ele disse, mas assim a gente não vai se entender nunca. E o trabalho não vai ser feito. Eu digo, eu não estou com vontade de fazer o trabalho. Eu estou aqui na minha casa, que é. Você que vem lá do Rio de Janeiro, eu não estou. Eu ia dizer que esse
60 e poucos anos, eu estou com 60. Eu nunca fiz trabalho de televisão. Eu posso morrer perfeitamente sem fazer, eu não estou pedindo para fazer, não. Você que quer, vai assim, olha o canto da porta para mim, pode ser. Quem quiser uma falta de respeito ao nosso povo, não é? Botar a gente para falar daquele jeito, caricatural, não é verdade. O nosso povo não fala daquele jeito, não. E nenhuma outra vivendo. Eles têm que botar o nosso ator para falar. Pode bem, a farsa da Botriquista foi botada de uma atriz gaúcha, 2 mineiros, um carioca, 2 cariocas, e vários, um nordestino, 2 nordestinos. E saiu, ninguém nem prestou atenção. Porque falaram todo mundo naturalmente. O seu. Então não tinha chiado, não tinha miado, não tinha nada. Eu falei a história de avião, me lembrei. O coronel Zé aqui de Princesa, né, que conheci como homem corador, e um dia ele ia no avião, e ele começou. Aí uma moça chegou para ele e disse: o senhor está sentindo mal? Quer alguma coisa? Isso. Minha filha, o que eu quero? Você diz: não, senhor, o nosso serviço de bordo é muito completo. O que é que o senhor quer? Ele disse: eu quero usar para rezar, que eu estou com medo. Infelizmente não temos, senhor. Usar, infelizmente não temos. Quebrou logo a classe da mulher. Aí, pouco minuto depois, outra que não tinha visto chegou e disse. E ele passava a mão assim no colarinho. Aí a moça disse: o senhor está com falta de ar, senhor? Ele disse: eu estou com falta de terra. Ah, não consigo me falar, porque aqui tem tudo que eu quero ver. Então eu espero que nesse contato que a gente teve, vocês se lembrem do seguinte: os 2 campos que interessam fundamentalmente a arte, o campo do doloroso e o campo do risível. No campo do doloroso, 2 categorias principais: o trágico e o dramático. No campo do risível, o cômico e o humorístico, que não é a mesma coisa. Às vezes as pessoas por aí confundem, dizem que Jô Soares é um grande humorista. Não é, não. Ele é um grande ator do cômico. O humorístico é um tipo muito especial de riso, no qual a gente funde o riso mais violento com a melancolia mais delicada. É uma mistura é quase uma mistura de cômico e de trágico. O grande humorista que existiu até hoje foi Cervantes. O Don Quixote é uma obra do humorista, porque mostra, a gente passa o tempo todinho rindo e no fim fica com vontade de chorar. Porque a lição do Don Quixote é que quem se mete a ser mais generoso, pessoa melhor do que a outra, acima dos outros, pessoa delicada, terna, fica ridículo. É a ideia mais triste que nós passamos por nós, porque a ideia é profundamente triste de nós. Quer dizer, quem se procura se levantar acima do povo, na bondade, na generosidade, em tudo que é certo, fica cômico. Porque fica facilmente enganável.